Olá, começa agora mais uma entrevista especial e hoje o tema é o Simples Nacional. Um regime tributário facilitado e simplificado, exclusivo para micro e pequenas empresas, que permite o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia. O meu entrevistado é o economista Newton Marques, especialista em macroeconomia e que frequentemente participa de estudos, análises e discussões governamentais para a elaboração de políticas monetárias, fiscais e orçamentárias públicas. Newton, que prazer ter você aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite. Vamos fazer uma bela entrevista para a gente orientar todo mundo, os que já empreendem, até quem está pensando em empreender, para começar direitinho, né? A importância de se enquadrar nesse regime que é o Simples Nacional. Qual que é a principal vantagem de estar alocado no Simples Nacional para o empreendedor de micro e pequeno negócio? Primeiro é reunir todos os tributos em uma alíquota, em uma guia só. A praticidade. É, uma praticidade. Você imagina que você tem que pagar tributo federal, estadual, municipal. E aí, quando você reúne tudo isso numa guia só, isso já é um benefício. Segundo você não precisa pagar sobre o lucro real, que todas as vezes que o empresário reclama é o tributo sobre o lucro real. E isso daí realmente é um problema sério. E outra vantagem também é que ele acaba se beneficiando de determinadas licitações, de determinados momentos dentro do seu dia a dia, entendeu? Por quê? Porque ele recolhendo pelo Simples, ele acaba sendo convidado para determinados tipos de licitação, entendeu? Porque ele não vai ter uma dificuldade a mais que os outros têm. Porque você imagina, você tem que consultar a Receita Federal, a Receita Estadual e a Receita Municipal, entendeu? Então você tem tudo reunido só que está na Receita Federal. Então isso daí é uma vantagem muito grande para o empreendedor, para o empresário, né? Verdade, eu não tinha pensado nesse ponto. Realmente é muito prático e mais seguro para quem está contratando. É verdade. Né? Porque realmente já passou por uma grande peneira ali, né? É verdade. Agora, com relação aos tributos, quem não empreende ou quem ainda está na informalidade não tem noção sobre isso, né? Os valores, os percentuais são totalmente diferentes. É verdade. Principalmente quando você trabalha numa cidade e presta serviço para outra, ou muda de estado, por exemplo, muda de país também o seu produto e serviço. E o tipo de atividade também, Milena. O tipo de atividade, porque as você vai ver no datas. CNA, que é justamente o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, são determinados tipos de empresas porque o governo tenta incentivar determinadas empresas em alguns setores. Por isso é que dá um tratamento diferenciado. Então essas coisas às vezes não são vistas, ou não estão claras, não estão explícitas para o empreendedor. Porque às vezes ele fala, poxa, se eu pudesse atuar naquele determinado ramo, eu poderia ter algum tipo de vantagem. E às vezes ele não sabe. Verdade. Entendeu? E a atividade está Então, próxima. isso, né? verdade. Ele ainda poderia exercer, mas estando dentro do Simples. Aí um contador bom ajuda a encontrar esse caminho. O contador ele é indispensável para assessorar o empresário. Por quê? Porque ele sabe as vantagens, está sempre se atualizando das vantagens que tem para aquele tipo de negócio. Sim, sim. Os empreendedores que querem fazer parte do Simples Nacional têm até o dia 31 de janeiro para solicitar o enquadramento. É sempre assim, né? É um período único que vale para o ano inteiro e existem condições que têm que ser obedecidas, né? Quais são as exigências? Então, a exigência primeira é que ele tem que ganhar a empresa menos de 400 mil mensais. Olha só, já né, ou 4 milhões e 800 mil. Ele não tem que ter sócio do exterior, entendeu? Então, ele tem que ter, e tem mais algum tipo de vantagem que tem as exigências para aquele tipo de negócio. Porque o governo vê que ele tem que incentivar as micros e pequenas, porque as médias e as grandes não precisam de incentivo, entendeu? Então, quem está começando é que tem que e não ter aquela ideia que também é outro problema também, como é que se diz, tem um termo que a gente fala, que é o complexo do Peter Pan. Lembra da história do Peter Pan que não queria crescer? Sim. Então, isso é importante a gente dizer para o nosso telespectador que ele não pode ter esse complexo, né, o síndrome de Peter Pan. Porque eu vou crescer, vou pagar mais. Que bom que você vai crescer, entendeu? Então é importante isso, que tem vários níveis, e ele tem que buscar justamente para chegar lá acima de 4 milhões e 800 mil.
Só que é bastante difícil. chão. Então, é bastante chão. Então ele tem que ter, não é pernas, pés de barro. Ele tem que estar bem solidificado para ele poder dar esse salto, né, Milena? Com certeza. E aí, então, faz a solicitação, faz pela internet. A solicitação é bem simples, Isso, né? é muito simples. Tudo é para facilitar o empresário, entendeu? Entra lá no portal e faz a solicitação. Eu até anotei aqui ó, o site, a gente coloca para você agora na tela também, é o portal do Simples Nacional. E aí a pessoa tem que solicitar o enquadramento e precisa saber se realmente o CNAE, que seria, né, a Classificação Nacional da Atividade Econômica, né, ou Isso, SENAI, como alguns chamam, né, justamente, se enquadra nessas atividades, que são muitas. Começou com poucas atividades, né, lá em 2006, e agora já tem quantas? Já tem umas centenas já, viu? Jura? Mais já de 100? Entendeu? Por quê? Porque o governo vai vendo que isso daí vai incentivando determinados setores, né? Então isso daí acaba trazendo esse benefício. Porque as pessoas só olham que o governo sempre, ele é o algoz, que é só cobrar tributo. Não, ele tem que ajudar justamente a desenvolver as atividades econômicas. Então ele pode justamente direcionar quando ele dá um tratamento diferenciado, né, Mira? Sim, sim. Acho que a gente chegou num ponto aqui que a gente pode aprofundar um pouco mais para você que nos assiste e não está acostumado com a formalização ou está acostumado, mas se revolta um pouco com isso, para entender a função dos impostos, né? Então tem os impostos municipais, os estaduais, os federais. Para que eles servem essencialmente no caso da atividade do empreendedor? Tá. Primeira coisa que é bom, que até eu sou professor de finanças públicas, você sabia, né, Mirella? Então, sempre o pagamento de um tributo está relacionado com fato gerador. Então, uns exemplos clássicos. Você tem renda, você paga imposto sobre a renda. Você tem carro, você paga o IPVA. Você tem um imóvel, paga o IPTU. Sim. Entendeu? Então, tudo que está relacionado com um fato gerador, isso daí acaba sendo tributado. Né? Tem as diversas formas de tributo, contribuição, entendeu? Mas o objetivo é arrecadar. Agora, esse dinheiro vai para onde, Milena? Pois é. Esse dinheiro tem que trazer benefícios para vários setores da sociedade. Quando é contribuição, ele fica vinculado. Então, por exemplo, só para relembrar, né? CID, que é Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, só é para aquela que era chamada imposto gasolina, imposto, né? Então, era para justamente beneficiar. Você tem o CPSS, que é a Contribuição da Previdência Social. Então, é para justamente com esse objetivo. Tem o COFINS, que é justamente Contribuição para a Seguridade Social. Então, você tem... Agora, a contribuição tem um tratamento diferenciado, porque não é partilhado entre os governos federal, estadual e municipal. Então, os impostos, que é o caso do imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre a renda, ele é partilhado com os estados e municípios, entendeu? Então, é criado o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, por isso é que é importante, né, nessa discussão toda, desse negócio de tributo, eu pago de tudo, eu pago... mas para cada fato gerador você vai ter que pagar. E no caso dos empresários, ele tem que ter um retorno para beneficiar. Ele, por exemplo, ele não usa estrada, ele não usa iluminação, sim, entendeu? Então, para escoar a mercadoria, para ir e vir, né, então, prestar seu serviço. Isso é para trazer benefício, ele não quer melhor estrada para poder passar, entendeu? Muito bem. Ficou bem claro agora, né, gente, a importância de se formalizar e o seu papel social também se formalizando, como você contribui ainda mais para o crescimento do seu próprio país. Agora, aqui durante esse primeiro bloco da nossa entrevista, professor, já vou lhe chamar assim a partir de agora, o senhor comentou que as pessoas têm medo de crescer, né, do complexo Peter Pan, e têm medo de pagar tributo porque sente que isso está sendo uma retirada, né? Ela não vê vantagem nisso. E ela não percebe a importância disso, né? Mas aí na formação do preço final, Milena, é importante dizer, ele não considera no preço final o tributo que ele está pagando? Sim, deveria, né? Para conta fechada. Porque na hora da formação do preço, você considera lá, você tem... O que é uma formação de preço? Você tem os insumos, você tem mão de obra, tem matéria-prima, né? E aí você leva em consideração toda aquela organização e tem os tributos para chegar no preço final. Quer dizer, ninguém vende um preço final sem estar incluído o tributo. Então, quer dizer, seria muito, vamos dizer assim, desigual você dizer que eu estou pagando. Não é assim, entendeu? Está lá no preço final. Quem está pagando no fundo é o consumidor. Sim. Entendeu? Ele é que paga, e depois a empresa recolhe
entendeu? Tem uma alíquota estadual. Agora, no caso do Simples é diferente. Pois é, por isso é que é importante dizer que no caso do Simples ele já supera e ele passa a ser competitivo, que é outra coisa também, Milena. Você imagine, quem tem um Simples é competitivo em relação a quem não tem o CID, quem não tem o Simples, quem não recolhe a guia do Simples. Por quê? Porque se ele paga um tributo todo reunido, o federal, estadual, municipal, aquilo ali incide no preço final. Um outro vai ter uma alíquota em cima do lucro real, que ele vai ter que pagar, você entendeu? Maior, então é maior, entendeu? É verdade. Estou aqui pensando, enquanto o professor explica e aprofunda esse assunto para a gente, existem outras vantagens ainda do Simples, porque é possível você desenvolver a sua atividade econômica e, de repente, isso acontece muito nas grandes empresas, é chamado de spin-off. Quando elas percebem que elas vão fazer uma outra atividade, complementar muitas vezes aquela, e aí elas pegam aquele pedacinho da empresa e abrem uma outra empresa, né? Um outro CNPJ. De repente, você pode continuar classificado no Simples se você percebe que a sua expansão ela acontece a partir de uma variedade de produto e de serviço, né? Tá vendo? Você também está me dando aula. Eu gosto de pensar junto, é por isso que a gente está aqui reunido, né? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio, a gente põe a cabeça para funcionar. Então, não há o que temer mesmo. Até quando se cresce, existe novas possibilidades de ainda se manter no Simples. E a gente tem que evitar a demonização do setor produtivo. Entendeu? Porque todas as vezes que acontece que o setor produtivo, ele contrata a mão de obra, ele investe e vende, as pessoas às vezes ficam dizendo, né, que o empresário ele é muito ganancioso e tem que ver que determinados setores têm competição. E não dá para dizer, agora, quando você tem um oligopólio ou um monopólio, ou seja, um poder de mercado, aí o órgão fiscalizador, o próprio Estado, é que tem que atuar, hein, Milena, para evitar. Né? A gente vê, por exemplo, casos de postos de gasolina que ficam agindo como um cartel. Sim. Então é isso daí, entendeu? Então as pessoas têm que entender que a empresa traz um benefício também, porque na hora que tem que contratar mão de obra, na hora que vai comprar matéria-prima, ele também tem o seu papel, também uma função importante. Por isso que a gente chama de agente econômico. Os economistas chamam os agentes econômicos. São as famílias, que são as pessoas, são as empresas, é o setor governo e o resto do mundo, que é o setor externo. Então são esses 4 grandes grupos que acabam criando emprego e renda. Muito bem. Professor, chegou a hora do nosso rápido intervalo, você continue por aqui. A gente volta já já com essa entrevista para lá de especial, que vai muito além do Simples Nacional, mas é basicamente sobre ele. Até já. Estamos de volta. O meu convidado hoje desta entrevista especial é o economista, professor Newton Marques, especialista em macroeconomia, e ele frequentemente participa de estudos, análises e discussões também para a elaboração de políticas monetárias, fiscais e orçamentárias públicas. Nós estamos aqui falando hoje sobre o Simples Nacional, que é um regime tributário facilitado e simplificado, exclusivo para micro e pequena empresa e que permite o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia. Você já faz parte do Simples? Que bom! Você ainda não quer saber como? Fique ligadinho nessa entrevista, exatamente sobre isso que a gente está falando. Aliás, professor, quem está nos acompanhando desde o primeiro bloco e se empolgou, né, com as vantagens, com toda a praticidade, eu acho que vale a gente reforçar e aprofundar os impeditivos, os critérios que acabam levando ao indeferimento da solicitação de enquadramento. Quais são? Primeiro, empresas que faturam mais do que 4.800.000 por ano, ou seja, uma média de 400.000 mensais. Isso não quer dizer, obviamente, que tem que ser cravados 400.000, é uma média. Então tem meses que você pode ter 500 e no outro mês você ter 300, na média fica 400, Sim. Tá? Então esse é o primeiro. Outra, empresas que são obrigadas a optar pelo regime de lucro real. Ah, existe isso. Isso, porque esse, o simples, é lucro presumido, tá certo? Então o lucro real já é algo que é um impeditivo. Então tem obrigações porque interessa ao governo
é cobrar o tributo em cima de lucro real. Então, obviamente, essas empresas não são contempladas. Por isso que é importante o papel do contador. O contador vai saber e poder orientar bem, né, Milena? Empresas que possuem sócios que residam no exterior também. Ah, o senhor tinha falado isso, Porque agora está na moda, né, com essa coisa da globalização, né? É a gente vem e mexe, faz amizade, né? Então tem que saber encontra disso. oportunidades de negócio, se você tiver. Mas no caso de investidor, poderia ser, só não pode ser sócio mesmo. Empresas que possuem, que residam, porque esse negócio de investidor não tem problema nenhum. Agora, sócio, ele vai para o contrato social, é diferente, entendeu? Certo, muito bem. Isso aqui está me lembrando que no caso do MEI, microempreendedor individual, eu me lembro quando eu estava trabalhando no Sebrae, lá dizia, você não pode ter sido, ou ser, aliás, ter sido não, você ser sócio de outra empresa. Então tinha gente lá, simples, Milena, que não sabia que tinha oferecido o nome dela para criar uma empresa. Aí quando jogava lá, porque isso a Receita diz, falou assim, você já é sócio de uma empresa. Entendeu? Então a pessoa falou, mas como? Ela então, às vezes, a pessoa vai na confiança e oferece o nome, né? Empresta o nome, o CPF e depois perdeu a vantagem. Sim, importante até a gente comentar sobre isso. O senhor me lembrou, estamos fazendo um parênteses, já a gente retoma nessa questão dos critérios que indeferem a solicitação. Mas isso era muito comum acontecer anos atrás, porque tinham atividades que se exigiam sociedade. Né? Eu, quando fui abrir a minha empresa de comunicação, em 2005, era necessária uma sociedade. Então, aí eu procurei quem? O meu pai, que era uma pessoa de confiança, para ser sócio comigo na época. E depois a gente desfez a sociedade, porque a atividade jornalística, que é uma atividade intelectual, passou a ser permitida, ser exercida sem o apoio de um sócio. Então, isso acontecia mesmo. E a pessoa não participa do dia a dia da atividade e esquece que o nome dela está lá, né? E a propósito que você está falando, houve uma mudança também para facilitar essas coisas. Porque antigamente você tinha que criar uma empresa limitada e você tinha que ter um sócio. Sim, exatamente isso. Que é isso que você fez. Hoje já existe uma empresa unipessoal. Você já pode ser uma empresa, dono de uma empresa e você só como sócio. Um empreendedor que a gente fala. Por isso que o contador tem esse conhecimento e vai ajudar a pessoa, entendeu, Milena? Então, é importante as pessoas saberem. Para ver se, no caso de unipessoal, ele pode participar do Simples. Você entendeu? Porque como foi uma mudança recente, aí já é uma coisa mais trabalhosa. Muito bem. Continuando, então, com os critérios que indeferem a solicitação. Empresas que realizam cessão ou locação de mão de obra. Ou seja, seria o terceirizado? É isso. Ah, então tem que ter funcionário direto ou não ter, também poderia ser, né? Isso. Então tem aquele negócio da empresa que tem uma receita superior a 400 mil, né, mensal. E empresas que possuem débitos com a INSS, Fazenda Pública, Federal, Estadual, Municipal. Ah, isso é muito importante, tem que estar em dia. As pessoas têm que ver que se elas estiverem com o nome escrito no cadastro lá dos devedores, dos inadimplentes, ele não se beneficia. E isso é algo que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. É o mesmo caso do MEI. Se a pessoa atrasa, ela não participa de determinados momentos na vida empresarial. E a pessoa tem que entender que o tributo tem que ser pago em dia. Não pode ficar devendo, porque senão você perde uma oportunidade. Isso vale em todos os setores. Muito importante isso, muito importante. Bom, se você passou aí por todos esses critérios que indeferem, parabéns, né? Você tem grande chance aí de ter a sua solicitação de enquadramento no Simples Nacional deferida. E aí, uma vez deferida, esse processo, essa avaliação vai acontecer durante o mês de fevereiro, provavelmente, né? Porque até o dia 31 de janeiro pode pedir enquadramento. Isso. Só que aí é retroativo, né? O benefício, vamos dizer assim, verdade, né? Como é um benefício, né? Então, permite. Mas a data limite é 31 de janeiro. Para solicitar. Porque senão, e se a pessoa não solicitou, ele vai ser enquadrado e vai voltar para o início do mês, entendeu? Porque a pessoa pensa que aquele mês vai ficar fora. Não. O governo dá essa oportunidade. Agora, se você não se enquadrou, você vai ficar pagando como era sem ser o simples. Vai pagar o normal. Se não pagar, vai ficar como inadimplente. Vai ficar lá escrito lá no cadastro de inadimplente. Ah, gente, muita atenção com relação a isso então, hein? Não vamos perder essa bola aí. Agora, professor, as empresas que já são optantes do Simples Nacional, elas não precisam se renovar, né? A solicitação anualmente. Isso aí também vale para outros casos, por exemplo, que é o caso do MEI. Se você se desenquadra
você solicita que seja desenquadrado do MEI para se enquadrar em qualquer daqueles lá micro, entendeu? Então, isso sempre está disponível em qualquer momento que a empresa se sente necessária. Para a saída em qualquer momento, mas a entrada sempre no prazo. Isso, é no prazo. Uma vez por ano. Isso, porque tem um controle por parte do governo, da Receita Federal, né? Sim, muito bem. Agora, o que leva à saída de uma empresa do regime do Simples Nacional? Então, ou ela tem um fatura conforme aquele, ou ela se enquadrou em um daqueles itens, ou mesmo a atividade dela, porque isso vai mudando, o governo vai atualizando quem que entra no sistema, entendeu? Porque, vamos supor, você começa a ter uma quantidade muito grande, Milena, aí o governo fala assim, para que isso daí? Está todo mundo no Simples e eu estou querendo que vá para um outro lugar. Entendeu? Então, esse setor, esse tipo de ramo de atividade, o que NAI lá, não é mais necessário da maneira que está. Então, o governo, ele mesmo tem acompanhamento, que isso daí está no IBGE, que é o órgão oficial da estatística do governo, né? Certo. Então, isso daí é controlado, entendeu? Os analistas estão sempre, né, vendo isso daí. Quando eles começam a ver que está muito sobrecarregado, eles falam, opa, por que está sobrecarregado? Nós não queremos que isso encha esses setores. Entendi. Então tem que ficar sempre muito atento às notícias, né? E aí o contador, de novo, é a pessoa importante para justamente acompanhar. Muito bem. Agora, quando acontece daquela empresa, né, sair do regime do Simples Nacional, o empreendedor ele é avisado oficialmente? Sim. Então a pessoa pode ficar tranquila. Se ela colocou o e-mail certo, está sempre atualizado, consegue organizar, não seria nem organizar, manter a sua caixa postal, né, digital, sempre organizada com espaço para receber orientações importantes, ela será avisada. Agora, uma coisa que é importante, Milena, é que esse aviso pode ser tardio e a pessoa vai pagar sobre aqueles bens. Então é importante, melhor, quer dizer, mais ágil, que a pessoa que se desenquadre avise logo a Receita Federal. Porque senão ele vai ter que pagar por um período que ele não sabe quando que vai ser avisado. Com juros? Com multa? Ele vai ter que pagar multa. Isso é que nem você deixa de recolher naquela data lá, a gente como pessoa física. Mesmo que não tenha sido por querer. Aí você falou assim, não vou ter que esperar ser avisado, não. A Receita falou, você tem obrigação. É a nossa obrigação. Tem a nossa obrigação. Muito importante ficar isso claro, gente. A obrigação que a gente tem. Então, sempre olhar a cada mês, se saiu ou não, fazer a soma dos últimos 12 meses e sair. Por isso é que tem o planejamento financeiro, Milena. Se a pessoa não faz um planejamento financeiro, ela não vai saber, né, quanto que ganha, quanto que gasta. Então, é importante ela ter esse acompanhamento que a gente chama de controle financeiro. Ótimo ponto, professor, porque aí às vezes a gente encontra um cliente, um fornecedor e a gente consegue rolar isso, né? Vamos pôr então para o próximo mês, né? Emita nota fiscal no próximo mês, entra esse pagamento no próximo mês. É importante o planejamento financeiro, então. Então, o planejamento financeiro é importante até mesmo para ele saber se está dando lucro ou prejuízo. Porque isso é outra coisa também. Em geral, as empresas, principalmente as pequenas até que não é tanto, mas micro e o microempreendedor individual, eles são familiares. Sim. E aí tudo é no informal, Milena. Você chega assim e fala assim, olha, quem administra não pode dirigir, tá certo? Então, quem dirige não executa. Não, as famílias, empresas familiares fazem tudo, entendeu? Inclusive trocam as posições, entendeu? né? Então, isso é errado do ponto de vista de uma administração moderna, entendeu? Então, mas como ele não quer pagar ninguém para fazer isso, para fazer executar, ou não pode... empreendendo por subsistência muitas vezes. Aí ele faz o quê? Ele acumula essas duas funções, só que não é adequado. Mas se tiver um controle financeiro, ajuda, melhora. Então é importante que as pessoas tenham esse controle financeiro. Eu me lembro que quando eu ia fazer uma consultoria, dar uma consultoria financeira pelo Sebrae, as empresas falaram, o quê? Esse negócio de acompanhamento? Aqui a gente não faz não, é tudo aqui no olhômetro, entendeu? Na cabeça. Olha aí não só. dá, né? Porque aí você tem dificuldade. Daqui a pouco as pessoas falam, eu não sei nem quanto que eu ganho, nem quanto que eu gasto. Sim. Entendeu? Perde totalmente o controle. Perde o controle, pois é. Professor, o Simples Nacional funciona aí há mais de 15 anos, né? E ele é administrado por um comitê gestor, composto por 8 integrantes, 4 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 2 de estados e do Distrito Federal e 2 do município.
Qual que é a importância do sucesso desse regime? A gente pode dizer que é um sucesso, né? Há mais de 15 anos. Isso aí crescendo é um sucesso, cada vez mais. Qual que é a importância, então, da gente pilotar esse regime para tentar elaborar um possível tributo único, que é muito desejado entre muitos, né? É verdade. Então, a ideia do tributo único traz um tipo de problema, porque você acumular tudo em um tributo só, você tem que ter uma engenharia financeira por parte do governo. Isso, facilita muito adequada, mas... entendeu? E não é tão fácil, né? Eu, por exemplo, tenho um trabalho sobre imposto sobre movimentação financeira, junto com o economista do IPEA. Nós discutimos, tivemos uma audiência pública na Câmara, e foi justamente parecido com esse imposto único, só que tinha que reduzir os impostos sobre a produção e emprego, entendeu? Tinha que ter compensação. E aqueles que vão pagar, porque a questão do tributo único, Milena, é que você trata os desiguais igualmente. Você cobra uma alíquota só. E isso é ruim. Seria único também no valor. Nas finanças públicas, nós sempre temos um binômio que é difícil você administrar: equidade e eficiência. Equidade é que todos deveriam ter um tributo que não criasse uma desigualdade tão grande. Sim. E eficiência porque, se você não tiver um tributo eficiente, você acaba exportando impostos, você traz a ineficiência do ponto de vista alocativo, que é algo que nós temos que nos preocupar, nós economistas. Então, você tem que ficar sempre num fio de navalha. Equidade e eficiência. Então, no caso do imposto sobre movimentação financeira, o imposto único, resolveria o problema de que todos pagariam da mesma forma, ou seja, da eficiência. A eficiência estava resolvida, mas a equidade não estaria. Sim. Então, você tem que ter um outro tipo de complementação, poderia se chamar de imposto devolutivo, para, a partir do momento que aqueles que ganham pouco pagaram a mesma alíquota, eles tivessem uma forma de receber a devolução. E o ex-senador Suplicy, ele tinha um imposto de renda negativo, ou seja, que era para devolver para essas pessoas, entendeu? Então era algo do ponto de vista de equidade muito bom, você entendeu? Então por isso é que esse negócio discute reforma tributária é um nó górdio, porque os estados maiores, mais ricos, não querem ceder. E, obviamente, isso daí fica difícil de você, aqueles que não querem. Quem ganha mais não quer ceder. Então, isso fica difícil. Se você achar que... Por isso que o nome é imposto. É imposto a você, Milena, é imposto a Nilton. Se fosse voluntário, o nome não seria esse. Não seria doação. É verdade, é verdade. Bom, eu acho que a nossa conversa foi assim muito esclarecedora, ela foi também leve, bastante assertiva, eu tenho certeza que você conseguiu se orientar aí e entender a importância da formalização e também refletir sobre a sua situação, como você pode fazer para solicitar o enquadramento no Simples Nacional, se esse é seu caso, e aproveitar da melhor forma possível, né, usando essa palavra, aproveitar desse benefício, dessa praticidade, dessa simplificação. E eu vejo que a grande lição que a gente tirou aqui do nosso papo, professor, é que é importante a gente realmente estar presente no planejamento financeiro, no dia a dia da empresa, né? É verdade, isso aí é indispensável. Estar atuante é indispensável, justamente para a gente entender a nossa importância social, a nossa importância econômica também para o nosso país e estar a par da agenda pública também, poder contribuir. Só lidando no dia a dia que a gente consegue assistir um noticiário com mais atenção, entender aquela informação que está sendo passada e reivindicar ou apoiar aquilo que realmente interessa e vai nos favorecer, né? Verdade. Muito bem. Foi uma satisfação contar com o senhor aqui, viu? Obrigada, volte sempre. À disposição. Que bom. Obrigada. Gente, é isso. Essa entrevista especial sobre o Simples Nacional com o professor economista Nilton Marques vai ficando por aqui, mas você continue ligado na gente. A nossa programação tem mais conteúdo inédito e relevante sobre empreendedorismo só para você. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.